Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Germana Brito e a convite da professora Liciane, eu vim aqui falar um pouco da minha formação para vocês e eu espero que, mesmo nesse formato virtual, nós possamos ter uma troca de conhecimento e de saberes e que eu possa, de alguma forma, ajudar vocês enquanto pessoas que estão em formação. Eu sou formada em letras na Universidade Estadual Vale do Acaraú, na cidade de Sobral, e atualmente eu curso o mestrado em arte na Universidade Federal do Ceará. E tenho uma pesquisa direcionada à literatura, mas também às artes. Eu sou, para além de uma pessoa graduada em letras, eu desenvolvo trabalhos na área da dança e da performance, e eu tento fazer a conexão dessas áreas que para mim se conectam perfeitamente. A minha pesquisa, ainda quando estava na formação da graduação, me interessei pela área da literatura, porque a literatura na minha vida, ela inicia ainda na adolescência. Como assim essa área ainda inicia na adolescência? Eu tive uma professora escolar que ela lia na sala de aula diversos trechos dos livros da literatura, e isso me apresentou a literatura como um possível caminho que eu escolhi na minha vida. E nessa literatura que se transformou nesse caminho, a literatura ocupou um lugar de encantamento. E ficando encantada com a literatura e com toda a profusão de sentidos e de sentimentos que ela causava, eu coloquei a literatura num espaço da minha vida de afetividade. Ler para mim um livro, hoje em dia, não é apenas ler ou ser apenas parte da minha formação. Ela é uma espécie de conexão comigo, com o outro e com tudo que está ao meu redor. Então, a literatura, como eu defini já e que eu continuo definindo ela, a literatura para mim ela é um caminho, é um divisor de águas que te leva para diversos percursos da vida e que te ensina a olhar para esses percursos também de diversos ângulos e proporções. Eu acho que a literatura talvez seja uma resposta para muitas perguntas que a vida me faz. E é a partir dela que eu consigo encontrar respostas para as minhas questões. Desde questões de visões humanas, visões sociais, visões econômicas, políticas. E aí a literatura ela é essa abertura para mim. Quando eu tenho dúvidas sobre alguma coisa do mundo, eu pesquiso literatura. Então, o que acontece? Eu comecei a escrever sobre literatura ainda na graduação, mesmo que minimamente eu tentava escrever, ainda não era uma pesquisadora de verdade, propriamente, não tinha ainda noção de como fazer pesquisa, de o que era literatura, o que escrever. Eu não possuía referencial bibliográfico para isso, mas que com o tempo eu fui entendendo que isso é com o tempo que você vai adquirindo enquanto profissional daquela área. E aí, quando eu cheguei na etapa de fazer o meu TCC, eu encontrei o Mário de Andrade, que entende a literatura também como um caminho. O Mário de Andrade, eu percebi que ele escreve porque ele anda. E aí, nessa brincadeira de entender que o Mário de Andrade escreve porque ele anda, eu acabei desenvolvendo um TCC, que é a escrita do Mário de Andrade, a sua poética, como um caminhar. E aí eu descobri que não era só eu que achava que a literatura fazia com que eu me movesse. Então, o que acontece? No meu TCC, na graduação, eu acabo pesquisando o Mário de Andrade, em específico, como eu falei, no livro Policia Desvairada, que vai ser uma obra dentro do modernismo que vai trabalhar sobre cidade, sobre corpo, sobre memória, sobre meio ambiente, e por aí vai. O Mário de Andrade, percebendo que a cidade estava se verticalizando, se industrializando, isso todo observado em um processo de caminhar por esse espaço urbano. E aí o que acontece? O Mário começa a escrever poesia e perceber que essas mudanças estavam afetando o corpo, a paisagem e a escrita. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso.
E aí, nesse momento, a literatura, ela passou a ser para mim, não só na área das letras, mas também na área das artes, um divisor de águas. A partir dali, eu entendi que o meu trabalho, não só na área das letras, mas na área artista, estava interessada em pesquisar sobre o espaço urbano e de como o espaço urbano ele pode ser segregador, ao mesmo tempo que ele também é produtor de diversas histórias e de diversas memórias. Então, o meu TCC na época foi orientado pela professora Cristiane Mello e eu tive na minha banca também a presença da professora Liciane, que conseguiu ter um pouco dessa proximidade com que eu vinha pensando e pesquisando na área das letras. E aí a literatura, eu já me aproximando do espaço urbano e dessas discussões de corpo e de cidade, eu desenvolvi um projeto para o mestrado, no qual eu pesquisava um grupo, o Grupo Tentáculos, que é um grupo que geralmente eu costumo coordenar na minha cidade. Porém, eu não gosto dessa palavra coordenar, porque eu acho que todo mundo, de certa forma, interage com o grupo, é uma coisa bem livre. Atualmente, esse grupo tem 19 integrantes de diversas classes sociais, gênero, raça, enfim. E aí, o que acontece? Esse grupo, ele pesquisa dança, porém, no espaço urbano, atravessado por literatura, atravessado por afetividades, fotografia e por aí vai. Eu entendi que minhas questões artísticas, elas eram pautadas por pensar espaço urbano. E aí, desde a minha graduação, a minha discussão de como artista passou a ser pensar o universo do espaço urbano e de como isso interfere em muitas coisas. Porém, pesquisando em um momento pandêmico, porque eu entrei no mestrado em 2020, e aí eu não podia ir para a rua, eu não podia reunir 19 pessoas numa praça, eu não podia gerar aglomeração. E aí eu passei 6 meses com a pesquisa parada, tentando ler coisas sobre cidade, mas de uma forma assim bem difícil. Mas, e o que acontece? Teve um pequeno afrouxamento e se encontrou 4 membros para ver que rumo a gente ia tomar. Porém, quando a gente chegou em uma praça específica da minha cidade, que eu sou de Sobral, o que acontece? A gente percebeu que era impossível fazer o que a gente estava fazendo. E que dali para frente a gente não ia poder se reunir. E aí isso me abalou muito, porque eu ia agora, o que é que eu vou fazer no mestrado, o que é que eu vou pesquisar? Porque a minha ideia era pesquisar gestos, gestualidades dessa cidade e de como isso produzia memória, produzia textos, produzia escrita de outras narrativas possíveis da história da cidade de Sobral. E aí, vendo que isso era inviável de acontecer, eu olhei para as mãos, o pessoal, todo mundo com álcool passando na mão, todo mundo com medo de tocar um no outro. Antes, corpos que se entrelaçavam, se abraçavam, se tocavam, deitavam no chão, rolava, agora estavam todos distantes. E nessa coisa de não poder tocar, foi quando eu transcedi pelas mãos e consegui pensar uma possível pesquisa. E hoje a minha pesquisa no mestrado em arte, ela trata de uma cidade pensada a partir da gestualidade das mãos e de como esses gestos interferem em escritas de memórias da cidade. Como assim? Sentada na praça, eu olho para uma praça super importante da cidade, que marca a elevação da cidade de Sobral, e eu vejo um pelourinho com as argolas. E aí eu descubro que esse pelourinho não é o de verdade, que ele já tinha sido destruído e reergueram esse pelourinho. Pelourinho, para quem não sabe, né, aquele objeto de tortura no período da escravização dos corpos das pessoas negras. E aí, o que acontece? Eu olhando para esse monumento, eu disse, nossa, a cidade ela é narrada pelas mãos. E aí, nessa coisa de não querer me fixar em um monumento de dor, como narrativa de uma memória negra do espaço da cidade de Sobral, eu comecei a procurar outros elementos da cidade que traziam as mãos e que traziam gestualidades. E nessa brincadeira eu tenho tentado narrar através de escritas, através de ouvir as pessoas, de imagens, de, enfim, narrar
a partir das mãos, outras memórias. É encontrar outras cidades, enfim, outras lembranças que tragam uma cidade que cabe nas mãos. Aí eu trabalho com decolonização, enfim, e por aí vai. Eu penso em outros corpos possíveis para a cidade. E aí, sendo a cidade de Sobral uma cidade muito tradicional, é um pouco até difícil de você encontrar materiais que discutam sobre isso, mas esse meu trabalho de escavar está acontecendo, porque as mãos estão aí para trazer outras lembranças e outras memórias da cidade, de erguer outras cidades. E aí, o que acontece? A literatura, nesse meu percurso do mestrado, ele é de extrema importância, porque eu tenho transformado a minha dissertação em um diário memorialista da cidade de Sobral, a partir da escrita e a partir de imagens, como eu falei, enfim. Por que eu decidi fazer um diário? Porque eu descobri que a memória histórica da cidade de Sobral, ela parte de diários que padres escreviam. Então, esses padres, eles tradicionais que escreviam um lado da memória da cidade. E o outro lado, quem escreveu? Então, toda a minha dissertação, ela é um diário memorialista, escrito a partir de muitas mãos. Então, essa minha pesquisa do mestrado sobre descolonizar o espaço urbano a partir da gestualidade das mãos, ela vai tratar sobre o quê? O que é descolonização? Descolonizar é um processo de emancipação dos territórios que foram colonizados. E a minha cidade é uma cidade que passou por esse processo e que precisa de novas memórias do espaço urbano e da história propriamente dita desse espaço. Então, a partir desse movimento dessas mãos, a escrita passa por elas, eu consigo escavar, como eu já falei, novas histórias que trazem independência para esses corpos, com toda a licença possível de uma pessoa branca que prefere não falar sobre eles, mas sobre as pessoas negras, no caso, mas falar ao lado de todos esses corpos de minorias que costumam ser invisibilizados na cidade de Sobral. Então, a minha pesquisa está sendo esse processo de encontro de cidades plurais dentro de uma única cidade. Ainda não concluí a minha pesquisa, já qualifiquei, mas estou em processo de defesa, finalizando a minha dissertação. E, enfim, tenho produzido isso no mestrado. E aí o mestrado, ele me abriu vontades e desejos de continuar escrevendo para além da minha dissertação. Então eu comecei a escrever sobre literatura, sabe, de alguma forma, e de como esses escritores e de como nós que também produzimos literatura diariamente, porque a literatura não é só o livro publicado, né, gente? Literatura é até o modo como a minha história acontece no mundo, como eu me relaciono com as pessoas também é literatura. E aí, porque eu estou em acontecimento, por isso que a literatura também é a minha vida, certo, gente? E aí, o que acontece? Eu fui percebendo que a literatura no mestrado, ela era muito importante, que ela facilitou na minha vida escrever, por exemplo. Eu consigo ter uma facilidade para escrever maior, porque eu lia muito durante toda a minha vida. E aí eu percebi que existe esse domínio da escrita, não plenamente, porque ninguém tem, né, a escrita dominada plenamente, mas a literatura, ela me abriu possibilidades de reflexões que talvez se eu não tivesse ela, eu não teria tido olhares que me levavam e me levam para muitas reflexões e que a literatura conseguiu me colocar no mestrado, por exemplo. A literatura conseguiu me colocar nas artes, a literatura consegue fazer com que eu produza todas as materialidades que eu produzo atualmente, enquanto profissional. Eu costumo então dizer que a literatura me fez uma pessoa com uma profissão que trabalha
com aquilo que é mais sublime na vida humana, que é uma necessidade básica, como o Antônio Cândido diz, né? A literatura é como comer. Então, me alimentando diariamente dessa literatura, eu entendi que sem ela é impossível o mundo existir. Porque a partir da literatura é que eu consigo ter com o mundo, não só eu, mas eu acho que todo mundo, até quem não lê livros de literatura, consegue se encantar. Porque quando a gente perde o encantamento, a gente deixa de ter, de certa forma, um pouco de vida. E aí, essa literatura, ela me abriu esse caminho para as artes também, de entender que dançar, por exemplo, não é só abrir uma coxia do palco e eu estar lá, 1, 2, 3, 4, mas entender que essa dança, ela percorria palavras, que o corpo traduzia palavras e que o gesto ali dançado, ele é uma forma de falar, ele é uma forma de dizer, né, que eu não estou só ali movimentando meu corpo, mas eu estou produzindo saberes. E aí, enfim, então, como referência para vocês de livros que eu deixaria que me ajudaram nesse meu percurso para entender esses meus caminhos da literatura, como referência de leitura que me acompanhou nesse período da minha formação, como eu falei, foram alguns, né? Dentre eles, um teórico que apareceu diversas vezes para mim, que gerou um determinado encantamento, foi o Roland Barthes. Desde o Fragmentos do Discurso Amoroso até livros que tratavam sobre o prazer de você fazer um texto, escrever um texto. Inclusive, ele tem um livro que é esse título, O Prazer do Texto. Então, eu fui me aproximando de pessoas que falavam de textos de um modo também diferente. Eu também indico para ler O que é Literatura, do Sartre. Eu acho que é um texto que vocês vão gostar bastante, porque é uma leitura prazerosa de ler. E para além, eu tô olhando porque eu separei, viu, gente, que uns livros eu anotei que eu li no meu período e que me envolveram. E para além desses, gente, eu acho que é muito importante ler um pouco de tudo, sabe? Que vai lhe abrir caminhos. E de literatura em específico, textos que me movimentaram para algum lugar. Eu li muito textos da literatura brasileira, óbvio. Então, portanto, eu recomendo também para vocês que são estudiosos dessa área, o do Antônio Cândido, né? Formação da Literatura Brasileira. E eu acho que vocês deveriam também, se puderem, óbvio, é claro, procurar, como eu falei anteriormente, livros de literatura de um modo geral. Eu gosto muito do Guimarães Rosa, em específico Grande Sertão Veredas. Eu também indico para vocês lerem textos que falem de questões sociais, porque a partir desses debates vocês conseguem pensar e também produzir. Alguns livros, eles abrem a gente essas possibilidades, né? Eu também li muito durante a minha vida o Gabriel Garcia, e dele eu recomendo 100 Anos de Solidão. Eu recomendo também das mulheres da literatura, eu recomendo muito Clarice Lispector, em específico um livro, Água Viva, que também vai falar sobre escrita e sobre todo o processo, como é que ela se vê como escritora, né, ali, a Clarice. Eu recomendo Hilda também, gente, livros da literatura negra, por exemplo, os livros da Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, Elisa Lucinda. Leiam literatura negra, que também ela vai te direcionar para outras formas de você refletir e pensar, tá bem? Na verdade, eu recomendo milhares de livros, então assim, eu vou deixar o meu contato com a Aliciane, eu vou passar uma lista de livros que me acompanham na minha vida e que talvez sejam interessantes para vocês, então eu vou fazer essa lista, vou passar para ela e vocês vão poder ter acesso a essa lista e analisar o que interessa a vocês e o que não interessa ler. Mas no mais, eu gostaria de agradecer
por vocês estarem me assistindo. E é um prazer. E se quiserem, podem me seguir nas redes sociais, que a gente pode trocar algum diálogo, alguma conversa, algum livro. E por aí vai. É Germana Brito Aragão no Instagram. Tchau, gente. Obrigada.